E aí pessoal do segundo ano, vamos lá, dar continuidade às nossas aulas, aula 3, né? Aula 3, terceira aula gravada aqui para vocês, tá? A nossa aula de hoje vai ser sobre o capítulo 8, Iconicidade Linguística. Pessoal, esse assunto eu acho ele bem interessante. Na sala de aula acredito que vocês iam participar muito da aula, porque ele se refere a ícones. E nós temos vários ícones. O Enem trabalha muito com ícones, né? Se olhar direitinho, estamos rodeados. A iconicidade linguística, a questão do entendimento, ela tem muito a ver também com a publicidade. Percebam isso. Então, quase tudo hoje que nós temos é questão de ícones. Começamos pela escola que nós estudamos, a escola que eu trabalho com vocês. Olha aqui, a gente trabalha aqui, ó. Olha o ícone, o símbolo aqui do Azinho, né? Escola alternativa. Aqui tem um ícone que representa a escola. Muitas vezes, você ainda tem algumas propagandas e vai colocar a propaganda da escola alternativa, não vai colocar o nome exatamente, só o ícone que vai estar já se referindo a ela. Como eu falei em relação à publicidade, olha como as marcas trabalham muito a questão dos ícones, não é isso? Então muita marca aí não tem nome mais, é só um ícone, só uma imagem. E você já vai saber que aquela imagem se refere a tal marca. Então a iconicidade, e claro, por que fala iconicidade linguística? Porque ela tem um sentido. Você tem que saber a que se refere essa marca, a que se refere. Então vai olhar ali, aí esse ícone tem a ver com cores, não é isso? Algumas situações elas colocam uma cor mais forte, uma cor diferente. Deixa eu melhorar a explicação. Quando se coloca uma cor, você nem muda, a tonalidade da cor é a mesma. Não coloca um azul e depois muda para um azul mais claro, um azul mais escuro. Percebo que dificilmente eles vão mexer nos ícones. Se a gente for falar sobre futebol, aí que o ícone está presente de forma bem clara mesmo. Todo time tem lá seu escudo. Aquele escudo é um ícone, ele representa aquele time. Então você coloca lá o ícone e já sabe. Ali é o time do Flamengo, é o time do Vasco, é o time do Asa, é a seleção brasileira, é a seleção, não é isso? Os times de outros países. Então todos têm um ícone. E o futebol, perceba que ele é no mundo todo. Não é à toa que a Copa do Mundo, que é um esporte apenas, ela releva mais gente, tem mais fama do que as Olimpíadas, que tem todos os esportes. Não é isso? Então o esporte ele é um exemplo muito forte da iconicidade linguística. E esse ícone tem que ter uma representatividade. Nós temos outros ícones que se referem à relação aos lugares. Por exemplo, às vezes são palavras, às vezes são expressões. Normalmente os ícones é mesmo a imagem, tá certo? Mas, por exemplo, aqui em Arapiraca nós temos um ícone, logo no iniciozinho lá, ali na AL, né? Na duplicação, tem lá a folha do fumo. Então, viu ali a folha do fumo, ela é uma iconicidade linguística, ela representa a cidade de Arapiraca. Não fiquem achando que isso, pessoal, é uma coisa só nossa, não. Arapiraca é conhecido por ser a terra do fumo no Brasil todo, inclusive em alguns lugares fora do Brasil. Porque isso vem de muito tempo. O ícone, para que se transforme em um ícone linguístico, não é para que tenha esse sentido, é preciso que ela passe algum tempo. Então, é um trabalho que tem uma união o ícone e a cultura. Então a cultura é o que vai se repetindo, vai acontecendo. É um ano, 2 anos, daqui a pouco você vai sabendo, isso aí é a cidade e tal. Isso aí fala sobre isso. Isso aí representa tal situação, representa tal nação. Não é? Então, lembra que a iconicidade ela tem a ver com o seu conhecimento. Também tem isso, né? Conhecimento de mundo e conhecimento linguístico. Quando eu falo iconicidade linguística, é o ícone com sentido. Ela precisa ter um sentido. Se você percebe os carros, o carro lá você vai comprar, ele é rodeado com a marca dele nos 4 cantos. Tem lá o nome do carro, né, num lugarzinho só, mas a marca está em todos os cantos. Isso tem a ver com status, isso tem a ver com a questão financeira, não é a questão do poder aquisitivo. Tem situações em que o carro ele custa bem mais, né? Porque ele tem uma marca que ela tem uma fama bem maior do que as outras, então isso vai elevar o valor daquele produto por causa desse ícone. Então eu percebo que o ícone não é algo simplesinho, isso é um íconezinho tal, não é uma tolice, não é tolice não. Há uma representatividade em relação ao que eu vou fazer. As pessoas vão abrir uma empresa, normalmente, uma das primeiras coisas que elas fazem é escolher um ícone, uma representatividade para aquilo, não é? Porque vai colocar lá, né, o objeto, né, o ícone, está lá. O nomezinho, ninguém sabe o que é exatamente, é claro. A princípio ele coloca o ícone e o nome da empresa. Depois ele começa a colocar só o ícone, só a representatividade. E você já sabe que se refere àquela empresa, que se refere àquele objeto, tá?
quando eu falei sobre futebol em relação às marcas, eu acho muito interessante porque tem uma série de patrocinadores em relação ao futebol e todos eles têm os seus ícones, não é isso? Então, em relação ao patrocínio do futebol, né, em relação ao patrocínio, então as marcas ela vai ter uma representatividade. E aí, pessoal, de acordo com a marca que patrocina, há uma valorização pessoal. Né? Jogador tal é patrocinado pela empresa tal, jogador tal é patrocinado pela empresa tal. Então isso faz com que o valor daquele profissional ele cresça, ele aumente. E isso faz com que o profissional, né, ele também, a autoestima dele, ó, vai lá para cima. Isso é fato. Então perceba que o ícone não é apenas uma representação simples e que não tem muito valor. Pelo contrário, ela a princípio talvez seja só um símbolo, mas daqui a pouco ela vem com peso ali muito grande e ele faz um grande diferencial na vida de muitas pessoas, principalmente o dono da empresa, né, que vai ter o conhecimento e vai ter um faturamento muito grande em relação a isso. Né? Eu falo sobre futebol porque eu acho o ícone em relação ao futebol muito grande. Mas, por exemplo, nós temos alguns ícones em relação a países, né? Isso é fato. Aqui no Brasil, nós temos alguns ícones. O Cristo Redentor, né, ele representa mesmo o país. Nós temos o Pão de Açúcar, né, os dois estão lá no Rio de Janeiro. Nós temos as praias, quase toda a praia, o Nordeste mesmo, aqui no Nordeste são os nordestinos, quase todos nós aqui moramos no Nordeste, então somos pelo menos moradores do Nordeste até então. E aqui o grande forte nosso são as praias. E as praias são grandes ícones linguísticos, não é? Tem pessoas aí que em localizações que não tem nem lugar que tem praia. Então as pessoas vêm para cá e já vem certo aqui, eles acham que tem pessoas que acham que todo lugar do Nordeste parece o Nordeste todinho feito no litoral. Não tem nenhum lugar do Nordeste que não seja feito no litoral. E nós sabemos que a realidade não é essa, não é? Nós tínhamos na Austrália o canguru, não é isso que representa lá, falou Tolo canguru, a gente já nos remete lá ao país australiano. Nós temos a questão do tio Sam, não é isso? Nos Estados Unidos, né? Nós temos a representatividade em todos os lugares do mundo. Então são signos linguísticos. Aí o que acontece? Professor, mas essa questão o que é que tem a ver com o Enem? Eu tenho que saber esse ponto final? Algumas vezes as questões elas só colocam os signos, elas só colocam os ícones. E você tem que saber o significado. Se você não souber, você se atrapalha. Como é que você vai saber o que ele está querendo dizer se você não entende aquele ícone linguístico? Se você não lhe remete a lugar algum, não lhe remete a coisa alguma, não é? Então vocês precisam entender que o ícone é algo muito, muito forte, não é? Ele fica impregnado, digamos assim, com o conhecimento da gente, tá? Então, países, às vezes, pessoal, em alguns lugares, o ícone são as igrejas. A questão da Igreja Católica ela é muito forte desde muito tempo, né? Lembra que eu falei que a igreja, a questão dos ícones tinha a ver muito com a cultura? Então a Igreja Católica ela está há muito tempo no mundo, então ela é um ícone cultural, né? Isso é linguístico também. Então em alguns lugares tem lá igrejas que tem uma cruz enorme e ela até você vai se basear, né? Saber ali onde você está pela igreja, pela cruz da igreja, digamos assim, tá certo? Então nós temos vários ícones com suas representatividades. Então, quando ele colocar uma questão, que ele colocar lá, digamos, se for uma coisa que você saiba assim, se for mais próximo de você, se referir ao Brasil, é interessante. E se você tiver conhecimento, mas se você não tiver, então vocês têm que buscar todo e qualquer conhecimento, porque o conhecimento nunca é demais. Todo conhecimento é válido, todo conhecimento vale a pena, tá? Então a gente precisa saber quais são esses vários ícones que nós temos, não é? E quais são as representatividades. Essa é a principal ideia da iconicidade linguística. Então vejam, iconicidade se refere a símbolos, se refere a signos. Quando eu falo linguística, tem a ver com entendimento. Se não tiver entendimento em relação a isso, então você perde um pouquinho, vai ser apenas um ícone qualquer. Vai ser uma coisa ali, isso aqui representa, e muitas pessoas talvez não tenham esse conhecimento. Não é essa a ideia, tá? Então a gente vai continuar na próxima aula os assuntos, continuidade mesmo em relação aos assuntos, a questão de ícones. Em sala de aula eu comentei no início que talvez a gente conversasse muito, porque vocês iam dar muitos exemplos, né, de ícones, o que representa, isso representa aquilo, e vocês iam acrescentar uma série de conhecimentos bem interessantes, tá certo? Então, por hoje rapidinho, até a próxima, fiquem bem.